A gente vai falar agora sobre um evento importante e do qual a 98 News é parceiro, Ver Além para Liderar. Acontece na Sala Minas Gerais, no próximo dia 26, evento do Instituto de Formação de Líderes, e a gente está recebendo aqui o Eduardo Reuter, diretor do IFL, para nos contar um pouco de como será este evento. E eu vou mencionar apenas alguns dos poucos nomes que estarão por lá. O governador Romeu Zema estará neste evento. O próprio Eduardo, evidentemente, também estará. Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's Brasil, Espaço Laser e Zamp. O economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Bruno Garfin, que é o presidente do Conselho da Porto Seguro. Hélio Beltrão, presidente do Conselho do Instituto Mises Brasil. Ex-CEO da Vale, Acesita e Usiminas, Wilson Brumer. E eu poderia continuar aqui mencionando a nossa lista com muito mais gente, mas eu vou convidar você, caro ouvinte, a fazer o seguinte: acesse lá o portal do Instituto Formação de Líderes, iflbh.com.br, onde tem a programação completa. Eduardo, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à 98 News, tudo bem? Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia para todo mundo aí. Bom, com esse time que a gente está trazendo para este próximo dia 26, qual é, na sua avaliação, a perspectiva principal a ser discutida neste evento? Liderança é a palavra-chave ou tem muita coisa acoplada nesse guarda-chuva a partir dela? Muito boa pergunta, e eu gosto de falar que a função do Instituto, né? O Instituto leva no seu nome Instituto de Formação de Líderes, mas é num sentido muito mais amplo, né? Eu gosto de falar que a gente forma institutos para a vida e não é aquele instituto só que é um executivo, um gestor, né? Que é geralmente quando você começa a estudar liderança, onde você se depara. Por isso essa variedade tão grande e nomes tão fortes em diferentes áreas. Então, se você for reparar, né, em algum dos nomes que você citou, a gente tem desde grandes empreendedores, grandes líderes ali, o Bruno Garfin, que é o presidente do conselho, o Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's, né, pessoas de gestão muito forte. Mas a gente tem também aí economistas como o Wilson Brumer, que foi CEO e entende muito de impacto de economia direto nas empresas. Temos o Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, já foi ministro do Tesouro Nacional. E a gente permeia como o Hélio, que fala muito de política. A gente tem outros nomes que vão conversar sobre as ciências políticas lá. Temos, inclusive, alguns nomes internacionais para falar. Então, não é só aquele líder gestor. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de filosofia, porque na nossa visão, e aí como já vem o próprio nome, ver além é o que mais importa nesse momento para um grande líder. Ele tem que estar sempre enxergando além da sua perspectiva, tem que estar sempre vendo além, não só dos assuntos que ele acha que competem ele como um líder gestor, mas como líder e como um papel dele dentro da sociedade. Então, né, quem puder ir no dia 26 vai, né, ter essa experiência de passar por diferentes temas lá com a gente ao longo do dia, aprender com os melhores nomes dentro desses temas, e poder refletir um pouco sobre o seu papel de liderança, né? Eu acho que isso é muito importante para quem é um líder. Ele tem que estar sempre tentando se desafiar, sempre tentando ver além, né? Havia uma perspectiva até, acho que alguma década pelo menos, Eduardo, de se distanciar as discussões de liderança de questões econômicas e às vezes até políticas do país, né? A gente pensava num líder que era menos 360 graus e era mais um líder atinente às suas competências ali no C-Level, né? Então, ele era um CFO, mas não, política a gente não discute. Não é assim que o IFL enxerga, e pelos nomes também faz uma interface com discussões políticas, porque elas são um fator decisório relevante para o dia a dia do gestor. Perfeitamente. Então, assim, eu acho que é igual a gente pensar como um indivíduo, né? Que é uma das bases que a gente vai lá. Não adianta a gente pensar só em trabalho, ou só em família, ou só em saúde. A gente é tudo isso junto. E quando a gente fala de liderança, a gente tem que enxergar todos os aspectos que estão envolvendo o lugar que a gente está liderando e a sociedade que a gente está vivendo. Então, por isso a proposta do Instituto é realmente ir além e falar de temas que às vezes preferem se colocar de lado, porque isso aí não é importante, isso daí não te afeta, mas o que a gente quer é justamente promover e falar, calma, será que isso realmente não te afeta? O que você está vendo e o que você não está vendo desses assuntos que estão sim te afetando sem você perceber? Isso é muito importante, porque você pega um nome igual o Wilson Brumer, ex-CEO da Acesita, Vale,
empresas gigantescas. A economia está totalmente relacionada com isso. Taxa de juros está totalmente relacionado com isso. Déficit público está totalmente relacionado com isso. O impacto de valor de dólar e tudo mais, isso tudo afeta diretamente o resultado dele que tem ali na empresa, as decisões estratégicas, o capital estrangeiro que vai ser investido ali, a vontade do próprio brasileiro de investir, de tomar algum risco. Então, isso tudo afeta a gente, direto ou indiretamente. E essa é a ideia de ver além. O que você vê e o que você não vê sobre esses assuntos que estão afetando você diretamente como líder. Sempre quando a gente fala com empresários, economistas, surgem duas palavras: incerteza e insegurança, quando a gente pensa em cenário político e econômico no Brasil e também internacionalmente. Como que a gente pode preparar um líder para poder se adequar a esses cenários que, às vezes, realmente são incertos, mas que demandam um certo propósito e uma certa segurança quando a gente está pensando nesse tipo de gestão? Perfeito. Eu acho que trabalhar com a incerteza talvez seja um dos principais papéis do líder, né? Não tem uma decisão óbvia nunca e não tem uma tomada de decisão que não vai ter um risco para um lado ou para o outro. E eu acho que a ideia de você conseguir pegar o máximo de informações possíveis que estão justamente em áreas que às vezes não são tão óbvias, para você utilizar disso, para você tomar a sua decisão, ela vai reduzir essa incerteza. Então, eu acho que está totalmente ligado a essa capacidade de você conseguir ver além para você conseguir tomar uma decisão maior. O empreendedor, o líder, por si só, ele é um tomador de risco. Ele está numa posição automaticamente de desconforto, muitas vezes é uma posição solitária, muitas vezes não entende as decisões que ele está tomando, muitas vezes ele tem que tomar uma decisão que vai ser de longo prazo, que vai ser por um valor melhor, por uma cultura mais forte. Ele ali, no fim das contas, vai responder pelas decisões dele. E tudo isso ajuda ele nessa tomada de decisão. Por isso que a nossa proposta é ser tão amplo e abordar temas tão amplos assim. Porque a gente quer preparar realmente quem está nessa posição ou quem gostaria de se desenvolver na posição de líder para ele enxergar realmente um pouco diferente e conseguir tomar uma decisão mais assertiva, sabendo que ele está sempre lidando com incerteza. Eduardo, o conceito de liberalismo, acho que na discussão política e econômica brasileira, ganhou um novo reforço ou um novo olhar, acho que mais criterioso, com lupa, há pouco mais de uma década ou duas, para ser muito otimista, inclusive. Que papel você vê do IFL atualmente para discutir também este ponto de vista? Porque ele tem a ver com a maneira de se pensar, uma estruturação da economia, uma estruturação do Estado brasileiro, de como as operações econômicas nacionais e internacionais funcionam. Onde é que você vê o IFL posicionado hoje para fazer uma discussão sobre liderança, à luz também do conceito do liberalismo atual? Ótimo. Essa pergunta é muito interessante e tem muito a ver com liderança, porque a base do liberalismo é o indivíduo. Então, muito se prega, né, em outras vertentes, que alguém tem que dar uma solução para o mundo e não que você tem que dar uma própria solução e que a mudança começa a partir de você. E eu acho que isso dita muito quando a gente fala da ideia do liberalismo, porque a gente está pautando no indivíduo. Você sabe fazer as suas escolhas, você precisa fazer as suas escolhas e você é responsável pelas escolhas que você faz. E isso faz com que você tome melhores decisões, mesmo dentro de um cenário de incerteza, ao invés de você delegar para alguém, para essa pessoa falar para você o que tem que ser, o que você tem que comprar, como que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer negócio com outro país, o quanto que deve custar o leite aqui dentro do Brasil e etc. Então, acho que o Brasil passou por um movimento, né, de um absoluto controle da economia, e citando aí o próprio leite, né, certamente muitos ouvintes viveram em épocas aqui com produtos tabelados, com inflação voando às alturas, com trocas de moedas e etc. e tal. E essa mudança, né, que vem desde o Plano Real, a gente sempre defende que pode haver mais liberalismo, mas certamente é um ótimo exemplo do que é o governo e o Estado confiando mais nas pessoas para elas tomarem a decisão delas,
do que ele determinando o que pode e o que não pode. Então, dentro do liberalismo, né, e a gente está falando desse aspecto econômico, a gente também acredita, e aí isso é muito liberal, né, isso tem a ver com liberdade, não só a liberdade econômica de você escolher fazer negócio com quem você quer, abrir sua empresa, empreender, comprar o que você quiser, ir aonde você quer ir, mas também poder falar e expressar suas opiniões da forma que você bem entender. Para você fazer um convite, quem não conhece, quem nunca teve contato com o IFL, principalmente com o evento no próximo dia 26, o que ele vai encontrar no Ver Além? Pessoal, esperem aí uma experiência realmente... eu acho que transcendental é uma palavra muito forte, mas eu acho que é uma experiência desafiadora. Porque eu acho que quando a gente senta perto de pessoas que são tão expoentes como essas, né, que geraram impactos muito grandes onde elas atuaram, a gente tem que estar disposto a escutar algumas coisas que às vezes a gente não pensaria no nosso óbvio. Então eu acho que isso é muito legal. A gente está trazendo o Matt Warner, que é um americano, presidente do Instituto Atlas, talvez o mais importante instituto liberal do mundo. A gente está trazendo o Agustín, que é da Libertad e Progresso da Argentina, um dos mentores do Milei, né, que é o atual presidente da Argentina. São pessoas que geram muito impacto no mundo, trazem uma visão muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Então eu acho que o nome por si só já fala muito, né? Eu acho que quem vai estar lá, né, quem gosta de ver além, vai realmente ser convidado e ser desafiado a ver além, sair um pouco das perspectivas não só de assuntos, mas dentro desses assuntos, uma visão muito mais robusta e muito mais desafiadora. Ver Além para Liderar, próximo dia 26, meio-dia, Sala Minas Gerais. Então, convido todo mundo, iflbh.com.br. Se você abrir a página, vai ter lá o primeiro banner indicando, você vai ter programação completa, tem também toda a lista dos palestrantes que estarão no evento. Então, clique por lá e você vai participar do IFL e também do Fórum da Liberdade. Eduardo Reuter, muito obrigado por estar aqui conosco. Desejo sucesso no próximo evento e volte aqui em outras oportunidades da 98. Obrigado, foi uma satisfação enorme poder falar com vocês. Reforçando o convite, né? Todo mundo convidado para estar com a gente aí na Sala Minas Gerais, dia 26, forumbh.org, acho que é o site que o pessoal vai conseguir lembrar mais.